Bom, para quem já conhece o canal, com certeza vai se lembrar que esse não é o primeiro vídeo que eu começo com essa frase, que na minha opinião é a frase de efeito mais carregada de sabedoria, já dita por filósofos, pensadores, que é a seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga nossa vã filosofia. Dita por Shakespeare, um dramaturgo do século XV. Outra que eu acho igualmente perfeita, só sei que nada sei. Essa já é bem mais antiga. É Sócrates, um filósofo que viveu entre 470 e 399 a.C. A partir do momento em que a gente começa a tomar ciência do mundo, dos mistérios, a gente acaba entendendo que a única certeza que a gente tem é de que estamos aqui só de passagem. E aquilo que a gente costuma chamar de além-túmulo é, sem sombra de dúvida, um dos maiores mistérios que a gente anseia compreender por nós mesmos e também por aqueles que amamos e vamos perdendo ao longo do caminho. E são multidões que correm em busca de desvendar esses intrigantes mistérios. De onde eu vim, para onde eu vou, quando, como. São questionamentos que a maioria de nós se faz ou já se fez em algum momento da vida. E alguns não ficam só no questionamento, correm atrás para tentar entender, para tentar descobrir. E qualquer um que tenha aquele donzinho de persuasão, de convencimento, consegue arrastar, por causa desses questionamentos, multidões de fiéis. A gente já está no século XXI e ainda assim existem pessoas que elas estão tão desamparadas que ainda hoje existem vítimas de seitas, de falsos profetas, e cegos pela angústia acabam caindo nessas armadilhas, né? Como o João de Deus, por exemplo. Que crente que duvidaria de um homem que carrega o nome de Deus? Uma amostrinha de até onde o ser humano pode baixar para satisfazer seus próprios desejos. Hoje, boa parte da ciência também está muito intrigada por causa de pesquisas que eles trabalham há décadas e não conseguem chegar num consenso. Isso acabou fazendo com que muitos acadêmicos acabassem acreditando que o espírito não se exaure junto com o corpo. Um grande exemplo disso é um livro que eu já citei e, de novo, eu esqueci o autor, mas o título do livro é A Biologia da Crença. Hoje em dia, já tem vários equipamentos assim, mais modernos que mostram, que indicam pra gente que essa possibilidade vem sendo cada dia mais palpável, mais real. Câmera de infravermelho, EVP e por aí vai. Nesse vídeo, hoje, eu vou falar de um artefato que é provavelmente mais conhecido, mais utilizado no mundo para se comunicar com o lado de lá. Existem um monte de variações de gambiarras, né? O jogo do copo, do compasso, mas todas essas gambiarras seguem a mesma linha do tabuleiro ou tábua Ouija. Você sabia que ela escolheu o próprio nome? Bizarro, né? Mas é verdade. Tudo que é novidade, tudo que é inventado, precisa ser testado. Em fase de testes, foi feita essa pergunta e a resposta que o tabuleiro deu foi exatamente esse nome. Depois foi perguntado o que significava e o tabuleiro responde: boa sorte. Diante do que está para vir,
Depois a gente tenta entender se esse boa sorte foi realmente de coração ou o mais puro sarcasmo. Claro que inventor é curioso, xereta, então eles foram pesquisar para saber o que significava mesmo o Ouija e acabaram descobrindo que realmente era boa sorte no idioma alemão. O criador, na verdade, foi um visionário americano que era inventor e empresário. Seu nome, Elijah Bond. Um dos 5 proprietários da empresa Norbert Kennel Company. Se você resolver pesquisar, inclusive antes do canal eu já tinha pesquisado a respeito disso, dá um nó na cabeça, porque tem pelo menos uns 5 homens que garantem que foram eles que inventaram a tábua. Aí depois de muita pesquisa, eu consegui entender o porquê. Como eles eram sócios da empresa, eles acreditavam que a invenção pertencia à empresa, mas a patente foi concedida para o Bond. Vocês já devem ter assistido um filme de animação que chama Robôs. É um inventor que depois de um monte de fracasso começa a acertar nos seus inventos. E o sonho de todo inventor do desenho é trabalhar com ele. Se chama O Grande Soldador. A frase lema dele era a seguinte: viu a necessidade, atenda. Sendo o Elijah Bond um visionário, ele com certeza, mesmo que inconscientemente, já sabia disso. E percebendo a necessidade de uma massa de pessoas que queriam conversar com entes queridos que estavam do lado de lá, vendo o sucesso dos médiums, né, que explodiu no século XIX, se aproveitando um pouquinho da derrocagem das irmãs Fox, a Kate, a Megan e a Lia, que foram por décadas as médiums mais conhecidas do mundo. Aí, do nada, elas admitiram que eram uma fraude. Há quem diga que elas foram forçadas a desmentir uma mediunidade que elas realmente tinham. Mas isso é história para outro vídeo. E se aproveitando um pouquinho dos métodos que as irmãs usavam, que era o seguinte: elas iam pronunciando o alfabeto e quando chegava na palavra que o espírito queria, o espírito dava uma batida na madeira, aí escreviam até que se formasse uma frase que fizesse sentido. Hoje em dia existem várias classificações a respeito do espiritualismo para tentar explicar para as pessoas as diferenças dessa questão espiritual, que é até hoje um grande tabu. O espiritualismo, o mundo espiritual, ele é popularmente conhecido como negro e branco. E como eu sempre friso aqui, o mundo não é preto e branco, não é sequer 50 tons de cinza, ele é milhares de cores, multicolorido. Portanto, a espiritualidade não se resume em 2 palavras, em 2 cores. É um assunto bastante contraditório, né? E existe muita gente que se julga dono da verdade absoluta. Para quem já me conhece, sabe muito bem o que eu penso de pessoas assim. Diante desses vários destroncamentos para explicar o mundo espiritual, o que faz mais sentido, pelo menos para mim, é o espiritismo kardecista, que embora não seja uma doutrina que julga outras crenças, práticas, não aconselha o uso desse artefato de jeito nenhum. Daqui a pouco eu conto para vocês o porquê. Com o escândalo das irmãs Fox, os médiuns caíram completamente em descrédito. Porém, o mundo espiritual estava mais vívido do que nunca.
tinha hora melhor para criar um artefato que permitisse que você conversasse com entes queridos sem a necessidade de alguém intermediando, de correr o risco de ser enganado por um falso médium. Gente, o século XIX foi um dos séculos mais conturbados da história da humanidade. Grandes como a Civil, em 1861, que é até hoje considerada a mais santa da história. Provavelmente porque naquela época usava-se mais espadas, né, do que armas de fogo. Eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo sobre o filme Invocação do Mal, onde eu conto a história real da família Perron. Eu deixo na tela final para vocês conferirem, tá? Fora isso, tinham epidemias que dizimavam famílias inteiras, mulheres que chegavam a dar à luz a mais de 10 filhos, mas só vingava, só via crescer 2 ou 3 famílias cujos membros iam para essas guerras e ficavam anos fora de casa, e depois as famílias recebiam só o corpo sem vida, e muitas nem isso. Então foi uma época assim que todo mundo buscava uma comunicação com outro plano. E como que a gente condena pessoas passando por esse tipo de coisa, buscando um pouquinho de conforto? Não dá, né? Em 1891, os tabuleiros chegam nas lojas. Sucesso mais que garantido. Assim que ele passa a ser comercializado, as vendas chegam a cerca de 20 mil ou mais por dia nas primeiras semanas. E por causa desse sucesso todo, além de William Ford, um dos nomes que você encontra bastante nas pesquisas, mas que realmente era um funcionário que tinha sido contratado recentemente pela fábrica, pela Novely, e a função dele era de supervisor geral. Era realmente um cargo bem alto para a época, mas não significa que foi ele que inventou. Ele produzia, ajudava a produzir. Como eu disse, além dele, outras pessoas também começaram a fabricar e vender. E foi por esse motivo que o Elijah Bond foi procurar patentear o produto. Lembrando que para você conseguir uma patente de um invento, você tem que provar que ele funciona. Por muito tempo, esses tabuleiros atenderam a milhares de pessoas. Mas como nada nessa vida é unanimidade, o tabuleiro também não. Em torno dele, tem aqueles que creem e defendem ferozmente a veracidade, tem aqueles que abominam e morrem de medo porque acham que ele é uma fenda, um portal que pode trazer para o nosso plano demônios, e aqueles que simplesmente acreditam que é uma perda de tempo, coisa de gente desocupada, supersticiosa. Mas a questão é que em seus mais de 130 anos de existência, ele ainda é produzido, ele ainda é usado e ainda levanta discussões bastante acaloradas. Depois que ele foi lançado, desse enorme sucesso nas vendas, ele fica lá um tempinho esquecido. Até que em 1912 acontece o naufrágio do Titanic. Aí as vendas voltam a crescer. Teve até escritor, gente que escreveu livro, alegando que foi o livro inteiro guiado pela tábua Ouija por pessoas que estavam embarcadas no Titanic. Daí, em 1914, vem a Primeira Grande Guerra,
que durou cerca de 4 anos. Depois disso, a depressão dos Estados Unidos, em 1929. Foi uma época de crise capitalista que quase acabou com os Estados Unidos. Então, muitas pessoas perderam empregos, perderam empreendimentos e tiraram a própria vida. Então, o tabuleiro ainda continua na jogada. Já no início do século XX, quase ninguém mais falava a respeito. Só que daí acontece a segunda, grande, que é, segundo historiadores, sem sombra de dúvida, o maior desencarne em massa já visto pela humanidade. O que, de novo, impulsiona e muito o uso dos tabuleiros e a compra dos tabuleiros. Além, é claro, de, nesses séculos passados, não se ter também muitos outros meios de entretenimento. Muita gente usava para isso. Daí, ela dá uma sossegada de novo, e aí agora eu vou contar assim, umas curiosidades a respeito dela. Uma delas é o falecimento do William Ford. Vocês lembram, né? Que pleiteou o invento, que era supervisor da fábrica que produzia a tábua. Foi o seguinte... no alto da fábrica tinha uma bandeira dos Estados Unidos e essa bandeira tinha quebrado e as pessoas pegaram o hábito de qualquer coisa perguntar para a tábua. Então, depois de perguntar para a tábua o que ele tinha que fazer, ele sobe no telhado para ver o que aconteceu, como consertar, sei lá, e cai. E no leito, da passagem dele, ele pede para a família dele que nunca compre, que nunca use uma tábua daquelas. Aí depois teve o caso de um homem que tirou a vida da esposa e alegou que foi a tábua que mandou. Tem um monte de outras histórias assim, mas vamos só nesses 2 exemplos para a coisa não ficar longa demais. Aí lá em 1966... os pioneiros, donos lá da fábrica, já tinham todos partido. E os herdeiros, provavelmente um bando de mimadinho, que ainda hoje existe isso, quando nasce em berço de ouro, ao invés de valorizar, destroem tudo. Eles vão e vendem a empresa e os direitos para a empresa Parker Brothers. É uma empresa, uma fábrica de brinquedos que ficou mundialmente conhecida por causa daquele jogo Monopolis. E as tábuas eram vendidas em loja de brinquedos. Vocês imaginam, naquela época, o poder que a Igreja Católica tinha, Inquisição, bruxa, não sei o quê, vender uma coisa dessas, numa loja de ocultismo. Provavelmente nem existia. Então era vendida como brinquedo. Os novos proprietários, Parker Brothers, com certeza já tinham uma ideia do que fazer. Então, logo que eles assumem, eles lançam uma campanha de publicidade bastante forte em torno da história das bruxas de Salem. E, como a grande maioria das pessoas tem interesse por essas coisas, bom, sucesso de vendas de novo. Isso foi em 67. Daí as coisas dão uma acalmadinha e o negócio volta com força total em 1970, quando é lançado o livro e logo na sequência o filme O Exorcista. Vocês se lembram, da Reagan, que brincava com a tábua no porão, no sótão, conversava lá com o tal capitão e depois deu aquela algazarra toda. A partir desse filme, nunca mais o tabuleiro foi esquecido. Tem vídeo também no canal contando a história real que inspirou o filme, o livro, depois o filme. Deixo para vocês na tela final também, que vale a pena conferir. Daí para frente, o tabuleiro Ouija foi
protagonista de um monte de filmes, né? Eu fico pensando, será que os herdeiros se arrependeram de vender a Nouvelle Kenner? Com certeza, né? Daí nos anos 90, 1991, a Parker Brothers se funde com a Hasbro. Nossa, eu lembro muito bem dessas fusões, digamos assim. Indústria que fabricava sabonete se fundia ou comprava, indústria que fabricava doce. Eu sei que, assim, tudo bem, eu era novinha na época, mas, assim como eu, muita gente ficou parecendo uma barata que toma uma chinelada e não morre, fica zonza sem entender nada que está acontecendo. Ah, isso me fez lembrar de uma outra coisa. Nessa época, para mim, a empresa top de brinquedo, que fabricava os melhores brinquedos que existiam, era a Estrela, né? Que do nada também desapareceu. Aí, um tempo atrás, alguns brinquedos que eram da Estrela começaram a voltar com a marca Hasbro. Então, provavelmente, né, se fundiu também, ou alguma coisa do gênero. Pois bem, a Hasbro, além de ser uma mega indústria de fabricantes de brinquedos, de jogos, ela também é dona de uma produtora cinematográfica. E eles aproveitaram o embalo e lançaram, em 2014, um filme contando uma história da Ouija, que é Ouija, o Jogo dos Espíritos. Daí já em 2016 engataram Ouija, a Origem do Mal. Aí eles perceberam, né, que o de 2014 ficou meio capenguinha lá, e quando foi lançar a Origem do Mal, aí eles já pegam um diretor mais de gabarito para fazer um negócio mais top, assim. Daí quem dirigiu foi o Mike Flanagan. Ainda em 2014, teve também outro incidente que deu uma boa impulsionada nas vendas, que foi o desaparecimento do voo MH370, daquela empresa Malaysian Airlines. Vocês lembram disso? Que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ontem mesmo, né, 2020, a gente está em 24, acontece, o mundo passa por uma outra dificuldade, né, arrebatadora de desencarne em massa, que foi algo assim absurdamente triste. A gente se aprofunda um pouquinho no que aconteceu e a gente percebe que tinha também umas jogadas políticas, que a coisa não precisaria ter sido na proporção que foi. A questão é que muitas famílias perderam entes queridos, mais de um, às vezes, da mesma família, e não podiam sequer velar para se despedir daquela pessoa que partiu, que amava. A pessoa saía de casa, ia para o hospital e você nunca mais vai ver. A gente, né, dessa geração, apesar de conhecer história, de saber que a Segunda Grande Guerra foi a maior barbaridade da humanidade, para nós o mais vívido foram esses 2 anos, vendo um monte de gente partir e vendo também um monte de gente usando esse problema para se beneficiar de dinheiro público que era enviado para onde tinha as vítimas. Então, para nossa geração, sem sombra de dúvidas, é o que ficou mais em evidência, que mais vai marcar na nossa memória, no nosso coração. A pergunta, aquela que não quer calar, funciona mesmo? A resposta vai depender de para quem a gente perguntar. Os cientistas explicam esse fenômeno da tábua como se fosse o fator ideomotor, que nada mais é do que o controle que o nosso cérebro tem sobre os nossos movimentos, sobre a nossa coordenação motora. Eles falam que a gente inconscientemente vai levando o cursor do tabuleiro
para a resposta que a gente quer. É uma explicação científica realmente bastante plausível, desde que todos que estejam participando queiram a mesma resposta, já que a principal regra é nunca jogar sozinho. Tem mais essa, viu, gente? As regras do jogo também foram sendo ditadas pelo tabuleiro. E existe relato de pessoas totalmente descrentes num outro plano que jogaram lá e depois ficaram assim, tendo que trocar a calça, porque receberam respostas que as outras pessoas que estavam, né, na mesa ali jogando não tinham a menor ideia. Então a dúvida continua. Será que se a gente perguntar para Freud ele explica? Eu e minhas bobeiras, né? Lembra que eu falei para vocês lá no início que pelo menos o espiritismo kardecista não aconselha de maneira alguma que você faça o uso desse objeto, desse artefato? Eu vou citar aqui o kardecismo, que eu posso falar com mais propriedade, mas existem outras vertentes também, que eu falei que ia, né, dar uma breve explicação sobre isso, que são religiões assim como o candomblé, umbanda, xamanismo. Todas essas religiões, elas são vertentes, entroncamentos do espiritualismo, mas cada uma delas tem um jeito de ver as coisas. O kardecismo, na minha opinião, é a mais interessante por inúmeros motivos. Eles têm muito respeito por pessoas que são devotas de outras religiões, de outras práticas. Segundo, creem em Jesus, então é uma doutrina cristã bem diferente do que muita gente que não conhece pensa. Não tem nada a ver assim com, nossa, rituais, coisas do tipo. Basicamente, são palestras baseadas no Evangelho e que prega, que acredita na reencarnação e também na comunicação entre os planos. E o que mais fortalece o espiritismo é um ser iluminado que acredito que todo mundo aqui conheça, Chico Xavier. Ele dedicou a vida inteira dele a auxiliar as outras pessoas e nunca pegou um centavo sequer. Um outro é Zé de Arigó. Eu ainda vou fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre eles, porque são histórias fantásticas. A do Zé de Arigó é ainda mais, né? Porque o Chico era basicamente psicografia. O Zé de Arigó, ele curava. Quando a gente dá uma olhadinha para trás, quando eu falo uma olhadinha, eu me refiro a alguns séculos. A gente pode sim perceber o quanto as pessoas evoluíram espiritualmente. Até no século XIX, se a gente for ver livros de histórias, filmes, né, que retratam a antiguidade, a Idade Média, a maioria das pessoas agia feito bárbaros. Hoje é o contrário, ainda existem pessoas assim, mas é a minoria. E lá antes do século XIX era o oposto. Então, assim, ainda existe, né, um ou outro espírito de porco, mas tá diminuindo sim. Quando eu venho no canal para falar sobre casos criminais, eu sempre gosto de falar para vocês, né, gente, não percam a fé, não percam a esperança, porque todos esses horrores que a gente vê hoje em dia, eles estão relacionados à tecnologia, não os horrores, entendeu? A gente vê com bastante frequência. A tecnologia, televisão, a internet, são coisas que ficavam escondidas. Hoje, rapidamente,
se espalha para o mundo inteiro. Então, dá realmente a impressão de que as coisas estão piorando. Mas é que antes aconteciam coisas ainda piores, porém a gente não ficava sabendo. Sem contar o número da população. Ah lá, divaguei de novo, né? O motivo do espiritismo kardecista não aprovar o uso dessa tábua é extremamente simples. Aqui nesse plano temos pessoas boas e pessoas ruins. No plano espiritual é a mesma coisa. Então, espíritos bondosos, evoluídos, não vão se dar o trabalho de vir para responder perguntas de um objeto que é usado até futilmente. Tem gente, tem gente que tem uma festa para ir, pergunta no tabuleiro se naquele dia vai chover. Tem gente que pergunta que cor de roupa deve usar para sair. Você acha que um espírito iluminado, ascensionado, que trabalha para a evolução, para cuidar de coisas realmente importantes que acontecem aqui, para nos ajudar, nos guiar para essa evolução, vão ficar respondendo esse tipo de coisa? Então, se alguém conseguir um contato com esse jogo, a grande probabilidade é de que seja o que a gente chama de espírito zombeteiro. São espíritos que estão, sei lá, no meio do caminho, que não tem nada melhor para fazer, então eles passam o tempo pregando peças em pessoas que caem nessas coisas. O complicado é que muitas vezes essas peças podem ser perigosas, mas a questão é que eles não têm a menor intenção de ajudar ninguém. E um outro motivo ainda mais sério: existem espíritos obsessores, que são pessoas que desencarnaram, que tinham vícios e não aceitaram ajuda, não quiseram fazer a passagem, então ficam, né, aí no meio do caminho e se aproveitam de pessoas que estão, né, vivas nesse plano e também sofrem de dependências, tanto de ilícitos quanto de lícitos. Eles se aproximam dessa pessoa, espírito é energia, então ali ele suga o que ele necessita através da energia. Daí você já pensou se você pega a tábua lá, porque assim, a tábua em si, eu até quero comprar uma, assim, quando eu tiver um lugar, né, ideal para montar um cenário mais legal, mais criativo, eu quero ter uma tábua, porque ela em si não faz mal nenhum para ninguém. Mas você já pensou se você pega uma bendita dessas, vai lá, pergunta, aí vem, né, um desses espíritos de porco, e aí ele vai com a tua cara, ou ele gosta da tua casa, e aí ele decide, não vou embora não, vou ficar aqui. Eu, hein, tô fora. Então, o mais prudente é não mexer, não brincar com coisas que a gente não conhece, que a gente não entende. Principalmente com coisas assim relacionadas ao que a gente chama aqui, né, de oculto, ocultismo. Não tô falando aqui pra gente ficar sentado e deixar a vida passar. Não, né? A gente precisa sim se aventurar, se arriscar, inventar coisas. Do contrário, não vai haver evolução. E não é essa mensagem que eu estou passando aqui. A mensagem que eu estou passando é de cuidado, respeito, prudência. Embora eu acredite no mundo espiritual, eu não tenho certeza se existe alguém que realmente possa dizer com propriedade como é do lado de lá. Como eu já disse, assim como aqui
tem pessoas boas e ruins, provavelmente lá tem pessoas boas e pessoas ruins. Então você não sabe com quem você está mexendo. A não ser, é claro, pessoas que nascem com o dom, que ouvem, que veem coisas. Essas pessoas são as indicadas para fazer, digamos, né, esse estudo e passar algum conhecimento para gente. E eu acho também que se não existisse um mundo espiritual, não causaria tanto fascínio, tanta busca das pessoas por isso. O fato da gente falar não acredito, ou o fato de uma pessoa realmente não acreditar, não significa que aquilo não existe. É um assunto muito controverso mesmo. Eu já disse que eu tenho uma certa aversão a pessoas que batem o pé e afirmam categoricamente terem pleno conhecimento sobre assuntos que ainda estão bastante escondidos, ainda existe muito a se conhecer. Eu acredito porque eu já presenciei coisas inexplicáveis que realmente eu pensei e não tem uma explicação lógica para as coisas que eu presenciei, a não ser um mundo espiritual com seres que a gente desconhece. E mesmo assim, eu não imponho para ninguém que acredite no mesmo que eu. Então, por isso que eu tenho nessa aversãozinha a pessoas que querem te enfiar a goela abaixo a crença delas. Mas vamos ter paciência, que as pessoas estão evoluindo, e com essa evolução vai vindo também o respeito, que é a base para uma boa convivência. Agora, conta pra mim, o que você acha disso tudo? Alguém aí já brincou? Ou com Ouija, ou com copo, com compasso? Aconteceu alguma coisa? Conta aqui pra mim. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa, eu acabei achando um vídeo do Beto Ribeiro. Vocês sabem que eu adoro ele. Ele é um ser único. Ele tem opinião forte e ele não acredita nessas coisas. Eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados e vale, eu super indico. Para quem acredita, vai dar uma reforçada, e para quem não acredita, dá para dar umas boas risadas lá com ele. Vamos chegando ao final de mais um vídeo e eu continuo dizendo que eu só sei que nada sei. Você sabe? Conta aqui pra mim.